Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, não sei, boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para mim, para você, para a igreja, para o mundo, a palavra de Deus. É fiel e verdadeira. É uma palavra simples, humilde, mas com toda a sinceridade, coração e demora do Senhor no nosso coração. Entendeu? Hoje é dia 19 de abril de 2025. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos do amor de Deus. Cada dia que eu faço uma live, eu faço como se fosse a última live que eu estarei fazendo. Porque eu não sei se amanhã eu estou vivo. Mas se amanhã eu não estiver vivo, você está ouvindo a voz do pastor, vindo do coração de Deus, para a glória do teu nome. Nós vamos falar sobre a santidade. Se você pegar, mas é Jeremias 32, do versículo 38 a 41. Mas vai lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, as referências traz no Antigo Testamento santidade de Deus, poder, santidade e amor de Deus do Antigo Testamento até de Gênesis e Apocalipse. Vamos ler, depois vamos orar para recebermos de Deus a palavra pelo Espírito Santo. Essa palavra de Deus. Eles serão o meu povo e eu serei seu Deus. Dar-lhes-eis um só coração e um só caminho, para que me tema todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegra-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a Tua palavra, meu Pai querido e amado, e foi lida, Pai. Toma em Tuas mãos a minha vida, Senhor, meus lábios, meu coração e a minha mente. Senhor, usa-me de misericórdia para comigo e para com a igreja e com todos que vai ouvir, Pai, a Tua palavra pura e sincera como é, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos ver o Senhor falando. Tem umas coisas simples aqui. No versículo 38 diz: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Você já imaginou, minha irmã, meu irmão, quem é você? Quem sou eu? Foi Deus que falou. Eles serão. Nós não somos o povo já. Serão. Se nós permanecermos fiéis no temor de Deus que Ele colocou no nosso coração, não é nós que temos o temor, é Ele quem colocou. Se nós tão somente permanecermos fiéis, eles serão, nós seremos, eu, você, minha irmã e meu irmão, seremos povo de Deus. Povo, e eu serei o seu Deus, disse o Senhor. O carinho que Deus tem para comigo, minha irmã, e para com você. Ele não disse separadamente o homem ou a mulher. Ele disse: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você entendendo? Deus não é Deus de quem desvia. Deus não é Deus de quem não teme a Ele. Ele será. Ele é Deus de eternidade e eternidade. Mas não é Deus de todos. Deus não é Deus do macumbeiro. Se o macumbeiro aceitar a Jesus Cristo,
Se a prostituta aceitar a Jesus Cristo, se o ladrão, o criminoso, assaltantes, estupradores, aceitar a Jesus Cristo e se arrepender e andar na presença do Senhor, será então o povo de Deus, faz parte do povo de Deus, e Deus será o Deus dele, porque Deus lança para trás das suas costas os seus pecados. Porém, se morrer ou viver matando, roubando, mentindo, bebendo, se jogando, você não é povo de Deus, e Deus não será o seu Deus. Olha para a palavra. Entrar no céu é simples, porque tudo foi Deus quem deu. A salvação deu de graça. Enviou seu Filho para morrer no lugar de nós que era pecadores. Ele deu a misericórdia. Para entrar no céu não precisa pagar. Ele colocou o temor no nosso coração. Então, minha irmã, se você teme ao Senhor de todo o coração, se eu temo ao Senhor, então se nós temos temor no coração, é porque nós temos defeitos, temos pecados, temos falha. Mas o temor do Senhor faz com que nós deixamos o pecado e voltamos-se para Cristo por amor que Deus tem para conosco. Ele nos amou primeiro. Eles serão, todos nós juntos, meu povo, vírgula, e eu serei o seu Deus. Eu costumo falar, meus irmãos, cuidado. A salvação é muito simples de adquirir, mas sustentar a salvação depende de nós. Quando Deus nos enche do poder, nos dá todo instrumento para nós desviarmos do mal e da aparência do mal. E a misericórdia que anda com nós todos os dias. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser povo de Deus, minha irmã e meu irmão? Santifique a sua vida. Eu vou dizer para você qual é o seu ponto de vista em santidade, com referente à santidade. Orar, estar na igreja, não cometer delitos, sim. Mas a santidade começa pelo amor. Que esse que está falando aqui é santo, é criador de todo o universo, do céu e da terra. Ele ama. No coração dele, ele tem desejo de amar você e eu. Nós somos um só para ele. E se nós fizermos a vontade dele, serão meu povo, e eu serei o seu Deus. 39, ele disse, dar-lhe-ei um só coração, e um só caminho, vírgula, para que me tema todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos. Dar-lhe-ei um só coração. Minha irmã, a Bíblia é um livro especial, espetacular. É o caminho, é a bússola, é o radar que nos leva aos céus. E a Bíblia está registrada. Todas as palavras de Deus, toda página, existe o amor. Sem o amor de Deus, a Bíblia não seria a palavra de Deus. Porque quando Deus olha para o homem, ele não tem prazer na morte do ímpio, e sim que todos os ímpios, ladrões e bêbados e calceteadores, adultos e prostitutas, homens afeminados, lésbica, todo tipo, macumbeiro, aceita Jesus e se converta para a vida. Isso chama-se amor.
Deus está no trono. É simples ele soprar e tirar o pecador da terra, e tirar o blasfêmio da terra, mas o amor de Deus fala mais alto. Eu não entendo como a igreja de Deus vê o amor na terra. Eu posso amar o pastor, posso amar o meu irmão, posso amar a todos, andar abraçado, mas eu não posso amar uma irmã. E quando eu volto para a Bíblia, dele diz, dar-lhe-ei um só coração. É um só caminho. O coração que Deus me deu é o que deu para você. Nós temos o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma graça de Deus, o mesmo desejo. Aquilo que está no meu coração está no seu coração, porque Deus deu um só coração e um só caminho, para que me tema, disse ele, todos os dias. No meu coração, meu irmão e minha irmã, no seu coração, que é o mesmo que Deus, um coração para todos, que me tema, e nós tememos a Ele todos os dias. O temor do Senhor é quando nós examinamos o nosso coração. E o Espírito Santo disse, estou triste, que o Espírito Santo é o próprio Deus em nosso coração. Você fez isso e aquilo. Quantas vezes nós julgamos uma pessoa que falou coisas que nós pensamos, essa pessoa é leviana. Não é. É amor, é confiança. Às vezes a pessoa me ama e confia em mim de tal maneira que tem desejo de ouvir a minha voz, tem desejo de compartilhar suas lutas, sua necessidade e ouvir as minhas lutas, minha necessidade. E quando essa pessoa que ama ardentemente, só quem não conhece o amor que arde no coração, que entra pelo caminho do julgamento. E esse juízo não provém de Deus. Veja o que aconteceu com Jó. Deus amava tanto que deu testemunho dele a Satanás. E Satanás entrou com juízo de balde. Ele te adora, cercasse de bens, tira dele tudo que ele tem e vê se ele não blasfema na sua face. Deus está dizendo, ele deu a um só coração. Se a minha irmã estiver passando uma angústia, uma luta, está parando de ser crente, não tem força do Espírito Santo. Se eu falar, o problema é dela, conhece a Bíblia, aceitou Jesus, não é inocente, amados. Eu estou fazendo o papel do juiz Satanás, que chega diante de Deus para acusar a Jó. Eu estou acusando a minha irmã. Se eu fizesse o papel do publicano, bater no meu peito e dizer assim, Senhor, tem de misericórdia de mim, pecador. Não para o fariseu, que levanta a cabeça para condenar o irmão ou a irmã e diz, eu sou justo. Deus tinha dado o mesmo coração. Qualquer, Deus fala, me tema todos os dias para o seu bem e o bem dos seus filhos. O temor do Senhor não faz bem só para mim, faz para os meus filhos também. É por temor que o desvio do mal e da aparência do mal. É por temor do coração que Deus me colocou, é que eu
Choro pela vida daqueles que estão enfermos, que estão fracos e caíram na fé. Quantas irmãs e quantos irmãos desviados da presença de Deus. Afastou quantos deles que até blasfemam. Mas Deus nos deu um só coração. Eu quero entrar na glória naquele dia. Mas eu quero que você entre, meu irmão. Eu almejo que você e a sua família, meu irmão, entrem na glória. Você e a sua esposa, os seus filhos, as suas filhas. Minha irmã, você e a sua família. O meu desejo é que todos entrem na glória. Se eu pegar essa palavra com amor de Deus, eu desejo que você, com muito mais conhecimento do Espírito Santo, torne-se uma grande pregadora. Eu não posso ter inveja, eu tenho o mesmo coração e a glória para o nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, diz no versículo 40, farei com eles aliança eterna. Eu não fiz. Deus não disse que fez uma aliança eterna, meu irmão, comigo e com você. Minha irmã, comigo e com você. Isso está no futuro. Se nós permanecermos no temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é que nos diz, Antônio, você errou. Você passou na frente, você falou coisa que não devia, você julgou sem conhecimento. Farei com eles aliança eterna, se quando a qual não deixareis de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração. Veja bem, farei com eles uma aliança eterna, quando a qual não deixareis de lhes fazer o bem. Eu farei uma aliança. Deus está dizendo para mim, para você, para a igreja, para o jovem, adolescente, o pastor, a irmã, o irmão, o novo convertido. Guarde a minha palavra. Ande no meu temor todos os dias para o seu bem e o bem dos seus filhos. Então farei com eles, ou com a igreja, com o povo, uma aliança eterna. Aliança eterna é estar com ele na glória, no paraíso que Deus preparou, segundo a qual não deixarei de lhes fazer bem, porque você, meu irmão, minha irmã, no momento de uma provação, para Deus fazer uma aliança eterna com você, você que disse é muito pesado. Meu irmão, você foi chamado para pregar esta palavra, para ensinar a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Por que você põe um peso nas costas das ovelhas, que não tem discernimento, que você não coloca nas suas próprias costas? Você é um pastor, você é um ensinador, é um doutrinador, é um pregador, é um orador. Por que não cura os enfermos? Por que você não ressuscita os mortos, não dá vista aos cegos, não levanta os paralíticos? Por que você não chora pela alma que está desviada? Por que você não faz como fez Moisés, pôr a boca no pó e dizer: Senhor, perdoa esse irmão, perdoa essa irmã, perdoa essa igreja. Senhor, se não, risca-me do livro da vida.
para ouvir de Deus. O que será que ele vai falar comigo? Se eu falar e ele me riscar, o medo não é temor, a incerteza não é salvação. Se eu tiver o medo de ser riscado o meu nome do livro da vida, eu não estou confiando no Senhor. Diante do Senhor, todos têm o mesmo coração. Se eu quero entrar nos céus pelas portas, eu preciso querer, chorar, gemer e desejar que a minha irmã e o meu irmão, o pastor e o obreiro, até mesmo que estão no mundo, bebendo, mentindo, jogando e prostituindo, se converta dos seus pecados e entra pelas portas. Isto é o amor que Deus colocou. Quanto juiz tem na terra, meus irmãos? Quanto juiz na face da terra? Quanto advogado de Satanás dentro da igreja? Quantos desviados tomando ceia? E quantos olhos fechados, cegos, ensinando aos cegos caírem no buraco? O amor de Deus, meus irmãos, é a causa e a razão pela qual nós não somos consumidos. Veja bem, não deixarei de fazer o bem e porei o meu temor, se você, meu irmão e minha irmã, no seu coração, teme ao Senhor, não é pela sua santidade. Eu não temo ao Senhor pela minha santidade, para minhas próprios conhecimento. O temor do Senhor é uma ferramenta que Deus o colocou no meu coração e no seu coração. Ninguém pode temer ao Senhor se Deus não colocar o temor no coração, para que nunca se aparte de mim. O temor do Senhor não é medo do inferno. O temor do Senhor não é o medo da morte. O temor do Senhor é o peso da consciência que Deus nos deu, o que nós não merecíamos, a vida eterna. Quantas prostitutas que pregam a palavra hoje. Alguém pode dizer, eu conheço, ela era uma prostituta, ainda bem que você disse era, porque Deus não faz conta do tempo do passado. Ele lança para trás das suas costas por amor. Agora olha para o coração dessa ex-prostituta, macumbeira, drogada ou drogado, ladrões, salteadores, assassinos, estupradores, lésbicas, homossexuais, passadores de droga, matadores de famílias. Agora olha para eles que Deus colocou um coração novo neles. Eles agora temem ao Senhor. Quando Satanás chega perto dele e diz para ele, você já matou muitos, essa pessoa está te ofendendo, elimina com ele. Mas o temor do Senhor está no coração. Ele repreende a Satanás e diz, eu temo ao Senhor. Porém, o meu temor, disse Deus, no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Aí você, meu irmão, nós, não se apartaremos do Senhor. E andando com o Senhor todos os dias, nós vamos aprender coisas inefáveis. Por exemplo, nós vamos ver um morto ser ressuscitado por Jesus Cristo. Tudo bem, ele é poderoso. Mas quem sou eu? Ele disse, tu, aquele que crê, farás as obras que eu fiz e ainda farás maior do que essa, porque eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos, voltarei para estar contigo todos os dias da vida, enquanto tiver. Então, todas as vezes que eu vou invocar o nome do Senhor é em nome de Jesus Cristo. Todas as vezes que eu for orar por um canceroso,
eu chamo o meu Jesus. Ele está na minha mão, na minha frente. Quando eu estendo essas mãos cansadas, não é as minhas mãos que vai até o canceroso, é as mãos do meu Jesus Cristo, este homem que colocou um coração novo no meu e no seu coração. É esse homem meigo nazareno que ama a sociedade. Vocês podem não compreender o amor de Deus, a igreja, pastores. Nós temos que orar para ter uma vida de santidade. E a vida de santidade não é aquela coisa, tem um tabu. Você não pode conversar com esse ou com aquele. Veja bem, eu só posso sair da minha casa e entrar na igreja no meio do povo santo. Não foi assim que Jesus Cristo fez. Se nós somos uma luz, não podemos colocar debaixo do alqueire. Tem que colocar no velador, para que todos que passem vejam essa luz que brilha em nós. Se nós temos o Espírito Santo, dado por Deus, temos o direito da vida eterna, dada por Deus em nome de Jesus, pela misericórdia, pela bondade dEle. Se temos anjos para nos guardar, pela bondade do Pai, nós temos que andar desejoso que esse irmão, que essa irmã, esse homem, essa mulher, tenha essa mesma proteção que eu tenho, esse mesmo desejo de entrar no reino do Pai com um coração quebrantado. Que Deus vai fazer dele povo de Deus. Até hoje Deus é Deus daqueles que Ele justificou. Nós estamos no meio do caminho, no deserto. Nós estamos andando no deserto como a nação de Israel. No deserto tem dores, angústia, tristeza, fome, sede, murmurações, blasfemia e mentiras. Mas todos eles roubam no meio do povo de Deus. Desobediência. Mas todos esses morreram e morrerão no deserto. E Deus não é Deus desses. Deus é Deus daqueles, os filhos daquele povo que murmurou, que rebeliou contra Moisés e Arão quando foi visitar a terra que Deus prometeu. Por 40 anos andou no deserto, até que morreu todos aqueles homens. E os filhos deles, Deus será e foi Deus deles, levando na terra prometida. Às vezes, meus irmãos, nós estamos na igreja pela dureza do nosso coração. Deus não é Deus da pessoa. Ele será Deus daqueles que temerem. Deus não é Deus do pastor. Deus não é Deus do bispo. Deus não é Deus do apóstolo. Deus não é Deus do presidente. Deus não é Deus do prefeito, do governador. Deus não é Deus da mulher do pastor. Deus não é Deus do círculo de oração. Deus não é Deus da mocidade, do pregador eloquente. Deus é Deus daqueles que temem a Ele. Ele será Deus desses. Aqueles que amam o seu semelhante, Deus será Deus desses. Aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, Deus será Deus desses. Aqueles que pecam como Davi e assumem os seus pecados, Deus será Deus desses. Deus não é Deus dos santarrões, que só sabe matar. Deus não é Deus deles. Deus será Deus daquele que reconhece que, como aquele que pecou, ele também é carente da misericórdia de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Fazer bem e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se aparte de mim.
41 disse: alegrai-me e vejo o prazer de Deus por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los firmemente nesta terra, de todo o meu coração, disse Deus, e de toda a minha alma. Você imagina o coração de Deus, o amor de Deus. Eu paro um pouquinho para perguntar para o meu irmão e para a minha irmã. A palavra de Deus fala assim: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Mas diz primeiro: amarás a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas é tudo. Você ama a Deus e Deus ama uma prostituta. E Deus ordena que você vai conversar, abraçar essa mulher. Você vai: Senhor, eu sou santo, eu sou um crente, eu sou um pastor. Será que Jesus Cristo mandou ou foi ter com Maria Madalena, mas mandou 2 da frente, 2 atrás e colocou mais em volta para ver, ouvir o que ela ia falar e repreender? Ele foi sozinho, ele amava a alma dessa mulher. Não importa o que ela falou, não importa o que ele falou, porque ele conhecia o coração dela. Está entendendo? Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, para mim, entrar na casa de um pecador, de um drogado, para entrar na casa de um macumbeiro, eu tenho que ser excluído da igreja, porque os doutores, os falsos profetas, os santarrões, vai dizer: o pastor estava naquela casa. Diga-me com quem você anda e eu direi quem tu és. O juiz entra direto e usa a Bíblia. Mas Jesus Cristo, sendo convidado por um homem para ir almoçar em sua casa, ele foi. E ali tinha uma mulher que não era digna de entrar naquela casa. E sabendo que Jesus Cristo estava lá, ela pegou um alabastro, um vaso de um perfume muito caro, e foi à casa. E entrou, e por detrás, ela lavava os pés de Jesus Cristo com as lágrimas do seu rosto, enxugava com seus cabelos. E os santos, os homens da lei, que obedeciam, o povo que tinha Abraão por pai, murmurava contra Jesus. Se este fosse o profeta, bem saberia quem está aos seus pés, que é uma pecadora. E com ela lavava os pés, enxugava com o cabelo, e com aquele unguento ela ungia os seus pés. Jesus Cristo, conhecendo, fez uma pergunta para Simão: Simão, tendo 2 devedores, um deve X, aquele que mais foi perdoado, que mais outro devia menos, quem será que ama mais? E ele respondeu: Senhor, eu penso que é aquele que mais foi perdoado. Ele dissesse bem, Simão, eu entrei na sua casa, porque você é um homem santo, né? Eu entrei na sua casa, você não me deste ósculo santo. Você não me deste água para banhar os pés. E essa mulher, desde quando entrou aqui, ela não cessa de beijar os meus pés, lavar com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos e ungir com unguento. Aquele que muito pecou, muito será perdoado. Vá em paz, filho, será perdoado o teu pecado, será salva. Meus amados, será, ele falou, será salva. Se não está salvo, será. Se permanecer na presença do Senhor. Minha irmã,
A salvação é muito simples para adquirir. É assim, ó. Quer aceitar Jesus? Amém. Levanta as mãos, ora. Está salvo? Não. Você será salvo, será salva, se permanecer fiel. Ser fiel não é nunca errar. Ser fiel é entender que Jesus Cristo, o Pai, o Filho, é acima de todas as coisas. O Espírito Santo que está em seu coração é o Deus poderoso. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Minha irmã, não adianta você negar. Não adianta você desejar alguma coisa e dizer que não fez. Aquele que atentou no coração já está. O que vocês têm que fazer, o que eu tenho que fazer? Ser pequeno, ser humilde o bastante para dizer, Senhor, pequei. Me perdoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que permanecer no temor do Senhor, pedindo perdão todos os dias dos meus pecados e das minhas fraquezas. Porque, irmãos, quando chega uma pessoa endemoniada, como é que eu, se não tiver apresentado a Deus as minhas fraquezas, para que Ele me perdoe, para que Ele me revista, que a mão dele esteja sobre mim, como eu posso expulsar um demônio? Esse é o problema. Se eu disser que Jesus Cristo vai curar hoje a pessoa, num culto de avivamento ou de libertação, sem Deus determinar que vai curar, eu vou passar vergonha. A pessoa vai sair escandalizada. Por isso que ele disse, farei bem, plantá-lo-ei firmemente nesta terra. Você quer ser plantado, meu irmão? Nessa terra será plantado. Você não foi plantado. Plantá-lo-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Ame a Deus, teme a Ele, ame o seu semelhante. Deseja que aonde você esteja na eternidade, que esteja esse irmão e essa irmã, ainda que você não amava até hoje, peça perdão a Deus. Perdoa esse irmão e essa irmã. Se você ofendeu e tiver a oportunidade de vê-la, peça perdão a ele ou a ela, para que um dia o Senhor te plante, será plantado nessa terra. Você e eu só entraremos no reino de Deus no futuro. Aqui estamos no deserto. Escolhe, meu irmão e minha irmã, qual é a maneira que você quer passar desta vida para a vida eterna. Escolhe hoje, porque Deus é amor. Se você pedir a Ele e se colocar na posição dele, Ele não vai deixar você morrer no leito, dando trabalho e sofrendo. Ele te dará dias de vida. No dia de te levar, Ele te avisa e te recolhe, se suspira e vai acordar do outro lado do paraíso. Eu estou dizendo, se você amar a Deus, tiver o temor do coração dele no seu coração, amar o seu irmão e a sua irmã como se fosse você. Se o seu irmão e a sua irmã fez mal contra você, perdoa. Peça perdão a ele ou a ela. Ame esse irmão e essa irmã. Ame o pastor. Pastor, ame as ovelhas. Porque custou o sangue de Jesus Cristo. Eu preciso amar mais. Ser menos compreendido, mas preciso amar mais. Curar os enfermos, os cancerosos. Essa é a vontade de Deus. O problema, meus irmãos, será que eu tenho que orar pelos cancerosos macumbeiros, drogados, desviados,
ateus, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Porque a igreja é o grupo de pessoas que mais incrédulos são na face da terra. Porque os senhores, meus irmãos pastores, vocês ensinaram o povo assim. Porque para curar alguém tem que ter o poder de Deus. E Jesus Cristo concedeu esse poder. Agora, meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, se você quer ser curado, peça a Deus agora. Eu não vou estar onde você está. Após pregar esta palavra e dizer para você que Deus vai plantar firmemente nessa terra de todo o coração dele e de toda a alma. Isso é um prazer que Deus tem. É esse prazer que eu tenho, irmã, para com você. Irmão, jovem, você que está cego, está paralítico, canceroso, coração parando, rins parando, nervo macumbado, condenado para morrer, condenado à morte. Você que está no fundo de uma prisão, você que está condenado porque é estuprador, eu estou orando. Se você crê, Jesus Cristo vai te libertar de todo mal e curar todas as enfermidades. Ainda que esteja morto, viverás. Estarei orando. E é Jesus que vai visitar essas pessoas. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, terminamos de pregar a Tua palavra pela Tua bondade do Espírito Santo. Senhor, agora, Pai, visita esse irmão, Senhor, que está canceroso. Visita essa irmã que está cancerosa, Pai. Visita esse irmão cego, paralítico, essa irmã cega, Senhor. Visita esse irmão que tem problema nos rins e está parando. Essa irmã, meu Pai, visita, Senhor, esse irmão e essa irmã que tem problema no coração, nos nervos, Senhor. Pai querido, neste momento, quantos estão atribulados de espírito? Pai, todas as enfermidades da carne, do sangue, dos ossos, dos nervos, eu repreendo agora, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade ordeno que sai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é o câncer para Deus? Quem é a AIDS, quem é a paralisia, quem é a diabetes, quem é qualquer tipo de enfermidade, quem é a morte para Cristo, quem é a cegueira, quem é a mudez, o coração parado, quem é toda enfermidade para Deus, Deus é Criador. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, aonde estiver uma pessoa com qualquer um desses estados de enfermidade e crê no poder desta palavra, crê no Senhor Jesus Cristo, será curado agora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço, ó Pai, por tudo. Senhor, agora entre no coração deste homem e desta mulher que estão macumbados, que estão na prisão, condenados à morte. Quantos estão escondidos porque estão na mão de facções? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, liberte este homem, esta mulher, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Pai amado e querido, Pai santo e glorioso, Deus trino e onipotente, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa família que está se acabando, este homem que abandonou a esposa e os filhos. Pai, neste momento, o Senhor põe por terra toda a obra de Satanás. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, restaura a família deste homem e dessa mulher. Restaura essa família, meu Pai. Senhor Jesus, esse ministério que está sendo derrubado, essa pessoa que está bêbada, Senhor, que está endemoniada, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda obra de Satanás agora, em o nome do Senhor Jesus. Querido Deus, cobre com o sangue do Cordeiro essa nação, presidente, governadores, deputados estaduais e federais, senado, juízes, também os prefeitos e vereadores. Cobre com o sangue do Cordeiro a nação na face da terra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Cuida da minha família, cuida da igreja, cuida de mim que sou o menor do seu rebanho. E assim seja feita a vontade do Senhor, e o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.